Kadosh, o nosso Deus é santo. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, dizer para você que Jesus te ama. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Nós precisamos de um avivamento. Eu preciso dizer para você a importância de avivamento na vida da igreja, na sua vida, de avivamento na sua família, no seu lar, na sua casa. Mas o que é avivamento para nós hoje? É claro que avivamento não significa apenas a operação, a atividade dos dons espirituais. Avivamento também não significa apenas ficar na igreja, rodopiando, saltando, pulando. Isso são manifestações exteriores de uma vida possivelmente consagrada, de uma pessoa que tem a presença de Deus. Não quero aqui condenar, nem julgar as pessoas que pulam, as pessoas que sapateiam, porque eu sou do meio, eu sou pentecostal, eu amo avivamento, a glória de Deus. Mas o leque do avivamento é muito maior do que apenas a operação dos dons espirituais e da manifestação exteriorizada ou aquele movimento dentro da igreja que a gente chama de reteté, manto. Avivamento está acima disso tudo, é muito maior do que isso tudo. Isso apenas faz parte de uma vida avivada. Não vou dizer que o Espírito não usa dessa forma. Eu creio na multiplicidade ou na multiforma de Deus trabalhar. Deus é sábio, é soberano. E quem sou eu para julgar e para condenar e para criticar as pessoas que Deus as usa dessa forma? Sei que tem os seus exageros e sei que existe a possibilidade de pessoas estar ali no seu natural, estar de forma humana, falando, tentando ou querendo demonstrar que Deus está com ela. Mas não podemos criticar nem julgar, apenas devemos usar de discernimento. Mas eu quero trazer para você aqui uma palavra de Deus em que vai mostrar para nós o que de fato é uma vida avivada ou avivamento. Tá bom? Uma vida avivada e o que de fato é avivamento. Veja bem, nós sabemos que a Bíblia menciona 3 períodos e momentos de avivamento. A Bíblia é enfática, ela é clara e ela também é fidedigna naquilo que ela traz à tona, naquilo que ela revela para a sua igreja, para o seu povo, ou aquilo que ela revela dentro do plano divino de Deus. A Bíblia menciona 3 períodos, momentos históricos gloriosos de avivamento. O primeiro período de avivamento é o período que começou desde Atos capítulo 2 até hoje, certo? Até hoje. Esse é o primeiro período de avivamento que a Bíblia menciona. Na Escritura Sagrada, nós temos pessoas que foram avivadas, possuídas, capacitadas, revestidas pelo poder de Deus. Nós temos Adão e Eva, que eram cheios do Espírito Santo. Nós temos Enoque, nós temos Noé, nós temos aí Abraão, que se tornou profeta, né, o patriarca da fé, do clã, do clã patriarcal. Nós temos homens como Moisés, que foi cheio do Espírito Santo. Moisés, ele disse que oxalá todo Israel fosse cheio do Espírito Santo. Deus tirou a porção, um pouco da porção de Moisés, um pouco do Espírito dele e repartiu para os anciões que foi elegido para que ajudasse Moisés. Nós temos a história de José, que foi um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sonhos proféticos. Então o Espírito Santo possuía, capacitava, regenerava, restaurava, utilizava pessoas do Antigo Testamento.
Profetas eram ungidos pelo Espírito Santo, sacerdotes eram ungidos pelo Espírito Santo, reis da monarquia, reis ou monarcas eram ungidos pelo Espírito Santo. E quando essas pessoas recebiam essa dosagem, esse poder do Espírito Santo, a Escritura diz várias coisas que acabavam acontecendo com essas pessoas como resultado de se estar na presença de Deus e de ser impactado pelo Espírito Santo. Pessoas eram transformadas, pessoas faziam milagres, pessoas davam testemunhos poderosos, pessoas faziam prodígios no Antigo Testamento, ressuscitavam mortos. Porém, Jesus Cristo disse que quando ele fosse, ele enviaria o Espírito Santo. E quando ele fosse, o Espírito Santo viria e capacitaria, orientaria, conduziria, faria lembrar. Através do Espírito Santo, milagres seriam feitos, realizados, obras seriam realizadas. Nós temos isso nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento, a missão clara de Jesus. Ele ser assunto aos céus. Uma prova clara do Espírito Santo ou das Escrituras está relatada na Bíblia, que está escrita na palavra de Deus, é que quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, quando ele ascendeu aos céus, quando ele partiu em direção aos céus, ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é resultado do Cristo ser glorificado, de Cristo estar à destra do Pai nas alturas. Mas Atos capítulo 2, está escrito que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como que um vento veemente, e impactou, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O avivamento você se espera em união. O avivamento você se espera depois de você passar por um período conhecendo a Cristo ou não. Às vezes a pessoa é batizada quando acaba de se aceitar Jesus Cristo, é batizada com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo se recebe em união. O Espírito Santo não se recebe em briga, em confusão, em parcialidade. O Espírito Santo, veja bem, é impossível uma igreja que vive em desunião com outras igrejas ser impactada com o Espírito Santo. É impossível um pastor ser canal de bênção para a sua igreja se ele não gosta das outras igrejas, se ele menospreza as outras obras que estão sendo realizadas, porque ele está sendo um homem combatente contra Deus, ele está combatendo contra Deus. Não vem com essa história de dizer que sua igreja, pastor, é avivada se você não valoriza a obra de Deus em outras igrejas. Se todas as igrejas para você é errada, existe heresia, se todas as igrejas para você são de crentes que não têm o poder de Deus ou não tem nada com Deus, que é isso? Avivamento se recebe num ambiente de comunhão, num ambiente de união, num ambiente em que todos estão com o mesmo propósito e pensamento. É claro que algumas pessoas não vão estar com a sua visão, mas é impossível ebandegou, recasto, receber poder de Deus numa vida de desunião, numa vida de falta de unidade, de falta de compreensão. É impossível viver avivamento, ou é impossível a igreja ou alguém experimentar avivamento, viver em avivamento, se ele está com divisões. 120 pessoas unidas no mesmo parecer, no mesmo conceito, na mesma ideia, no mesmo propósito, com o mesmo pensamento, querer a presença de Deus. Esta foi a chave e é o princípio para uma igreja avivada, uma igreja que está unida. Uma igreja que está de forma em comunhão, uma igreja que está com o mesmo propósito, com a mesma, que tem união, uma igreja que está
com a visão nos princípios das promessas de Deus. É uma igreja que será cheia do poder de Deus e avivada pelo Espírito de Deus. Agora, como seria possível a pessoa querer avivamento, dizer que é avivado, se não tem comunhão, não tem unidade, não tem um comportamento dentro dos princípios da palavra de Deus, pelo menos no companheirismo, pelo menos na unidade, na comunhão. Se não tem comunhão nem entre seus próprios membros, quanto mais terá comunhão com outros membros de outras igrejas, com outros trabalhos que estão sendo realizados na cidade, no estado, no país em que você está. Essa questão e essa história de igreja tal está avivada, a primeira coisa que devemos olhar, o primeiro testemunho, a primeira característica de uma igreja avivada é se ela vive em contínua, vamos dizer assim, se ela vive em contínua divisão com as igrejas de sua cidade, com as igrejas locais, com as igrejas do seu estado. Porque o Espírito Santo dentro de uma igreja não permite que haja divisões, não permite que haja, nesta magnitude não. Às vezes um membro está chateado com outro é uma coisa, mas uma igreja que quer permanecer somente ela, solitária, por ela mesma, aí não existe avivamento. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo na terra. Você tem que entender que você pertence a essa placa de igreja, mas virando a esquina da sua casa, existe uma outra igreja que pode ter a mesma doutrina, servir ao Deus da mesma palavra, seguir os mesmos princípios, e você o odeia, e você o menospreza, e você não tem ele como seu irmão em Cristo Jesus. Isto não é avivamento. Isto é hipocrisia. A hipocrisia. Então, o avivamento de Atos 2 é o primeiro avivamento mencionado nas Escrituras Sagradas. O avivamento que transformou, que virou Jerusalém de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. Porque talvez Jerusalém estava de cabeça para baixo, mas quando chegou o poder de Deus, com a morte revolucionária de Jesus, desencadeou-se, após a sua ascensão, o Pentecoste. Logo após 40 dias, quando chegou no Penta, que é 5, ou Pentateuco, ou no 50º dia, Deus enviou o seu Espírito Santo e Jerusalém, e nem o mundo, veja bem, nem o mundo nunca mais foi o mesmo. Depois que o Espírito Santo chegou, nunca mais o mundo foi o mesmo e nunca mais esse mundo será o mesmo com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo já está aqui. O avivamento já está entre nós. Algumas pessoas dizem, nós precisamos urgentemente que Deus envie um avivamento. Ele já enviou e o avivamento já é presente entre nós, já está em nosso meio. É nós que precisamos se entregar para esse primeiro período do avivamento. Sabe essa vontade que você tem de falar em línguas estranhas? Lá no fundo do seu coração. Esse desejo de você ser um cristão autêntico, verdadeiro. Sabe essa vontade muitas vezes quando você entra na igreja ou entra no seu quarto, essa vontade de chorar, essa vontade de gemer na presença de Deus. Ou sabe quando você descobre que nem o seu carro, nem a sua casa própria, nem o seu dinheiro, nem a sua riqueza, nem o seu ouro no banco conseguiu satisfazer o desejo do seu espírito, e agora você se encontra sozinho, talvez trancado no seu quarto, ou quando você entra na igreja, você para, reflete e pensa que realmente era preferível morar numa casa de taipa, era preferível morar numa casa que o telhado fosse de palha, mas que você tivesse a presença de Deus.
mas que você tivesse o avivamento com você e soubesse que até os teus ossos estão ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho esse conceito de que eu trocaria tudo pelo avivamento de Deus. Eu deixaria qualquer coisa, eu me desvincularia com qualquer coisa para que eu pudesse ter a presença do Espírito Santo de Deus. Deixaria qualquer coisa, me desvincularia, me apartaria de qualquer coisa para ter o avivamento de Deus, para que Deus permaneça comigo na palma de suas mãos, para que o Espírito Santo de Deus se apodere sobre a minha vida. Nós já vivemos no período do avivamento da parte de Deus. Quais foram os resultados? Nós sabemos que o avivamento ele tem os seus resultados. O avivamento dentro do seu repertório traz resultados. O avivamento traz os seus benefícios. Existem os resultados do avivamento. Existem os benefícios do avivamento. Existem os frutos do avivamento. Existe o impacto ou os impactos do avivamento. Existem as transformações como resultados do avivamento. Está aqui, anotada a revelação que Deus me deu nesta manhã. Então o avivamento tem os seus resultados. Você quer que eu te diga alguns dos resultados da parte de Deus quando há de fato um avivamento em nossas vidas? E eu espero que este vídeo seja um vídeo que venha ser como águas divisórias na sua vida hoje, para agora, para esse exato momento que você está assistindo esse vídeo. Os resultados do avivamento. Eu quero trazer para você aqui alguns resultados do avivamento. Nós poderíamos falar aqui sobre os resultados que aconteceu lá em Atos capítulo 2, como por exemplo, isso aqui é uma prévia daquilo que eu vou falar. Poderíamos falar sobre Atos 2, quando está escrito que Pedro era um homem covarde, era uma pessoa que tinha negado ao Senhor, mas depois que ele foi avivado com o avivamento de Deus, depois que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, agora ele se levanta. Sem avivamento você corre, você esmurece, você desiste de fazer a obra de Deus. Você para, você nega, você peca. Koda Sandoria, Preito Yamacordia. Mas com o avivamento da parte de Deus, Pedro se coloca de pé. Pedro se coloca em pé e ele defende agora de forma corajosa o Evangelho. Defende agora as pessoas que estão embriagadas com o Espírito Santo. Quando o avivamento chega, a covardia vai embora. Quando o avivamento chega na vida do homem, a tristeza pula fora, a vaidade pula fora, o adultério pula fora. Andeitou bandagai. Está escrito que quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, seu temor, o seu medo, as suas vaidades, a sua falta de fidelidade foi embora. Agora Pedro está convicto. Agora Pedro é um novo homem, foi transformado, foi impactado pelo poder de Deus. Agora ele traz uma mensagem de, vamos dizer, apologética, defensiva. Ele defende aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Por isso que eu digo que um homem avivado, um homem cheio do poder do Espírito Santo, uma pessoa que diz que a sua igreja está avivada, está cheia do poder de Deus, ela não acusa as outras igrejas que estão em movimentos pentecostais, que estão em movimentos poderosos da parte de Deus. Ele defende. Ele diz para não mexer. Ele diz, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Deus está aqui, mas também está lá. É o mesmo Deus. O homem que é cheio do Espírito Santo, ele defende o Pentecoste, ele defende o avivamento, ele se levanta contra aqueles que vêm contra o avivamento
e ele defende o avivamento e diz que o avivamento é bíblico, que o avivamento autêntico é bíblico, que o avivamento é promessa da parte de Deus, que o avivamento é resultado de se pregar Jesus Cristo crucificado, ressuscitado e o Cristo que foi assunto aos céus, que avivamento é resultado da obra consumada de Jesus de Nazaré. Vivemos já no tempo de avivamento. Atos 2 continua até hoje. É nós que precisamos nos entregar. Nós podemos dizer que o resultado do avivamento em Atos 2 foi a união da igreja. Uma igreja unida. Uma igreja que chegou a ponto de ver a situação em que estava a igreja de Jerusalém, a situação das viúvas, dos pobres, dos órfãos, e vender suas propriedades para que as viúvas fossem ajudadas, para que a obra de Deus voltasse a andar ou para que a obra de Deus continuasse. Eles olharam esta necessidade, necessidade financeira da igreja e trabalharam, venderam suas propriedades para que a obra continuasse, para que a obra se propagasse, para que houvesse ali, vamos dizer assim, uma contribuição para os necessitados. Obra social. Não é essa situação que a gente vê hoje, das pessoas roubarem as pessoas da igreja, pregando um evangelho de prosperidade, roubando as pessoas da igreja e justificando que o dinheiro é para a obra. Não, a igreja que é avivada, ela recebe de Deus e do homem os recursos financeiros, e a igreja que é avivada, o dinheiro não vai para o cofre pastoral, o dinheiro não vai para os bolsos dos falsos pastores, dos falsos obreiros. A igreja que é avivada, que é cheia do poder de Deus, ela não recebe o dinheiro das comunidades e nem recebe o dinheiro dos membros da igreja para que os homens andem nos seus carrões, andem nos melhores hotéis. Não, o dinheiro é empregado na obra de Deus. O dinheiro é usado para a propagação do evangelho e para cuidar dos necessitados. Serve para construir orfanato, serve para construir obra social, serve para, de fato, ser utilizado na obra missionária. Ah, minha igreja é avivada, mas os membros tudo pobre, tudo doente, enfermo, nenhum é curado. Isso não é avivamento, porque o avivamento as pessoas são curadas, transformadas e ressuscitadas. E isso gera o quê? Um grande impacto na comunidade, na sociedade. E isto demonstra que é uma igreja de Deus. Quando ela prega o poder de Deus, quando cura os enfermos, ressuscita os mortos, quando utiliza os recursos financeiros para ajudar a obra missionária, para propagar a obra missionária, para cuidar dos membros, para cuidar das almas, para visitar os enfermos nos hospitais. Agora, uma igreja que diz que está avivada e utiliza os recursos financeiros somente para o benefício dos seus sacerdotes, somente para benefício da cúpula da igreja, e aonde o dinheiro só entra, e ninguém sabe para onde é que vai esse dinheiro, e os homens se tornando milionários, bilionários. Esta igreja é uma igreja fracassada e aí não existe avivamento. A igreja de Jerusalém era uma igreja que fazia a obra com recursos financeiros da própria igreja, mas que cuidava da igreja. Nós entendemos que aqui nós podemos colocar uma prévia de alguns resultados da igreja de Jerusalém, que se encontrava avivada. Era uma igreja que enviava os seus obreiros. Era uma igreja que era perseguida, porque avivamento traz perseguição. Não fique pensando você que vai ser um obreiro avivado, que não vai existir perseguição na sua vida. Quem é avivado tem perseguição. A igreja que é avivada é atacada por Satanás, mas ela segue triunfante, porque está guardando a Bíblia, está guardando a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o seu escudo. Meus queridos, eu quero aqui trazer alguns resultados poderosos, alguns resultados como fruto, como benefício,
como impacto do avivamento, alguns resultados como transformação, como resultado do avivamento. Deixa eu fechar aqui essa cortina. Meus queridos, então nós temos 3 tipos de avivamentos, ou 3 períodos de avivamentos. O primeiro período é esse, é o período de Atos capítulo 2 que dura até hoje. Mas e quando esse período acabar? O avivamento acabará? Não. Existirá um grande avivamento durante a grande tribulação. Está escrito que as 2 testemunhas pregará durante a grande tribulação. Está escrito que anjos anunciarão o evangelho eterno durante a grande tribulação. Está escrito que uma multidão se converterá. Quem são estes que vieram da grande tribulação? Ou seja, quem são? Está escrito em Apocalipse, capítulo 6 e capítulo 7, que haverá uma grande multidão de todas as nações que se converterá durante a grande tribulação. Uma grande multidão. Aonde é que a gente descobre isto? Está escrito em Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Que nos últimos dias Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias. Estes últimos dias começou com a morte e ressurreição de Jesus, começou com a vinda de Jesus. E estes últimos dias abrangem até o período da grande tribulação. Então, está escrito na palavra de Deus que durante a grande tribulação, Deus enviará um grande avivamento. O avivamento abrange também o período da grande tribulação. Na grande tribulação, Deus enviará o Espírito de graça. Está escrito em Zacarias, capítulo 10, capítulo 12. Então, durante a grande tribulação, Deus enviará o seu Espírito. Joel capítulo 2, versículo 28, a seguir, se cumprirá literalmente. Lembrando que Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro estava apenas citando Joel 2, 28, não na sua totalidade. Lá está escrito, e do meu Espírito derramarei. Mas a profecia diz, e derramarei o meu Espírito. Então, na grande tribulação, Deus derramará o seu Espírito de forma poderosa e gloriosa. Mas quais são os resultados, os impactos, os frutos do derramamento do Espírito na vida da igreja, ou dos povos, ou das nações? O fruto, ou o impacto, ou os resultados, ou os benefícios do avivamento, está lá em Isaías capítulo 32, versículo 15, quando fala sobre o terceiro avivamento que acontecerá na terra. O primeiro é Atos capítulo 2, com, vamos dizer assim, com uma certa parte do versículo do capítulo 2, 28 de Joel, certo? A gente percebe ali que não houve um cumprimento total de Joel 2, 28. Do meu espírito derramarei, enquanto Joel 2, 28 diz, derramarei o meu espírito. Então nós sabemos que Joel 2, do 28 ao 31 ou 32, se cumprirá durante a grande tribulação. Mas nós já vivemos o avivamento de Atos 2, que é desde a igreja até quando a igreja for arrebatada. Mas o terceiro avivamento da Bíblia Sagrada é o avivamento do milênio. É o avivamento do milênio. No milênio acontecerá avivamento? Sim. Durante os 1000 anos de Cristo na terra, ele derramará a glória, a totalidade do seu Espírito. O Espírito Santo será derramado como um rio poderoso, como um ribeirão sobre a humanidade.
Está escrito em Isaías capítulo 32, versículo 15: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará um campo fértil. Eu quero trazer aqui um dos resultados poderosos do verdadeiro avivamento, é que o Espírito é derramado lá do alto. Espírito que vem de cima, Espírito que vem dos céus. E quando esse Espírito chega, está escrito que o deserto se tornará um campo fértil. É claro que nós temos que entender que o avivamento do milênio está correlacionado também com a restauração da terra. Glórias a Deus! Nós sabemos que a terra será restaurada no seu estado benéfico umas 1000 vezes mais. Tudo se tornará mais produtivo. Mas neste mesmo período em que a terra será restaurada e passará a gerar os seus frutos de forma extraordinária, também haverá ali a descida e o derramamento do Espírito Santo. O que isso nos revela? Que quando o Espírito Santo vem de forma gloriosa, assim como ele virá no milênio, no período milenar, para as nações que estiverem crescendo, nascendo na terra e aquelas que restaram da grande tribulação, assim que quando ele for derramado e que quando a terra for restaurada, os frutos da terra, as plantações, as árvores frutíferas, o ambiente, a natureza, ela será restaurada no seu estado verdadeiro, poderoso e glorioso de frutificação, de produção. Então, quando há na Bíblia uma menção do Espírito Santo sendo derramado com uma relação com a terra no qual a gente pisa, no qual a gente vive, ser também restaurada, isto mostra a obra tão poderosa do Espírito Santo. E às vezes esta palavra ela até se mistura. Você não sabe se Deus está falando sobre a terra em si ou se as próprias pessoas que vivem nela. Por isso há aí uma passagem que está falando sobre uma obra gloriosa e poderosa do avivamento. O resultado de uma vida avivada é que sua vida de deserto passará a ser uma vida frutífera. Passará a sua condição de deserto, assim como a terra um dia esteve em um deserto, assim como a terra será bombardeada na grande tribulação, assim como as coisas hoje não geram frutos, não dão frutos, quando o Espírito Santo chegar, está escrito que a terra será restaurada. E quando está escrito que a terra será restaurada, passará de deserto para um campo fértil, significa também que a vida que nela habita será uma vida de sequidão, uma vida de sofrimento para uma vida de glória, para uma vida plena de felicidade, de gozo na presença de Deus. Então, o derramamento do Espírito Santo para a igreja de hoje, ela pode estar passando por períodos de aflições, mas quando o Espírito Santo chega, quando o Espírito Santo vem sobre nós, o seu deserto se torna um campo fértil. O mundo pode estar pegando fogo, mas a sua alma está guardada e refrigerada pelo poder de Deus. O avivamento transforma deserto em campo fértil. E está escrito que o deserto será tido como um bosque. O avivamento transforma campo fértil em bosque. As coisas vão gradativamente alcançando plenitudes maiores. O avivamento, ele traz um crescimento gradativo, repentino sobre as nossas vidas. Está numa situação, vai mudando para outra, vai mudando para outra, vai mudando para outra, vai melhorando, as coisas vão mudando, as coisas vão acontecendo. Ah, mas as coisas pararam de acontecer, então aceita o avivamento. A igreja, ela está vivendo um avivamento e eu disse para você que há 3 tipos de avivamento. O avivamento da igreja, que continua da igreja até o período do arrebatamento. O segundo avivamento, o avivamento da grande tribulação. O terceiro avivamento, o avivamento do milênio. Mas eu estou usando referências bíblicas do avivamento do milênio para você entender o que é avivamento. Então, avivamento traz uma vida fértil, de um deserto para um campo fértil, de um campo fértil para um bosque.
Está escrito em Isaías capítulo 32, versículo 15 e 16, o juízo habitará no deserto, aonde não há justiça, aonde não há juízo, aonde não há equidade, aonde não há retidão. O avivamento traz justiça, traz retidão, traz equidade, traz moral. O avivamento traz verdade. É impossível uma pessoa dizer que vive uma vida avivada, que está cheio do poder de Deus, e não tem retidão, não tem justiça, não tem moral, não tem equidade e não tem honestidade. O avivamento traz a justiça aonde não há justiça, traz equidade, traz moral, honestidade, traz a verdade, traz a retidão. E a justiça morará no campo fértil. O que significa isso? A pessoa pode estar lá numa situação gloriosa, boa, numa situação abastada, porque avivamento ao mesmo tempo está ligado com a sequidão da sua vida espiritual, que está sedenta num deserto e passa a ser um campo fértil e um bosque onde habita a justiça, retidão, honestidade e verdade, e ao mesmo tempo o avivamento está condicionado, está também ligado à sua vida na face da terra e a terra sendo restaurada na sua plenitude. Então, são as duas coisas fundidas e entrelaçadas. Avivamento traz mudança para a sua sociedade, para o seu ambiente. Avivamento traz mudança para a sua casa, para a sua igreja. Avivamento traz mudança para o seu interior. Você acaba sendo um homem justo, um homem correto, honesto, um homem com equidade, com verdade, com retidão. Então, o avivamento traz tudo isso. Uma vida de retidão, de verdade, de honestidade, de moral. Está escrito que a justiça habitará no campo fértil. O efeito da justiça será a paz. A operação da justiça será repouso e segurança. O efeito da justiça trará a paz. Aonde há avivamento existe paz, irmão. Não existe avivamento no coração de uma pessoa que vive em guerra, produzindo desonestidade, crueldade, ambição e egoísmo. O resultado de uma vida de avivamento é justiça, retidão, honestidade e moralidade. E a justiça que habita ali com o avivamento na vida da pessoa traz paz, segurança, sossego, proteção. Uma vida de repouso e segurança, porque a pessoa está no braço de Deus, no braço de Jesus, certo? Vamos aqui para outra referência bíblica do avivamento do milênio, para entendermos o que o avivamento produz no período de hoje também. Está escrito em Isaías 44, versículo de número 3, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre tua semente e minha bênção sobre teus descendentes. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Olha só como que há uma correlação entre o avivamento do milênio e as coisas que acontecerão lá. Fala ao mesmo tempo da terra, que será uma terra que será restaurada. Água significa vida sobre a terra. E ao mesmo tempo há ali, vamos dizer, se funde entre a pessoa e o derramamento do Espírito. É como se a terra representasse também os homens. A terra recebendo o impacto de vida, de água. Água sobre o sedento, água sobre a terra seca. E ao mesmo tempo está falando sobre o Espírito sendo derramado do alto, sobre descendência, sobre seus filhos. As duas coisas estão sendo relacionadas, estão ficando aqui paralelas, estão se fundindo. Características do grande avivamento do milênio. Então nós podemos perceber que se há sequidão em nossa vida, nós precisamos buscar. Então nós podemos perceber que se há sequidão em nossa vida, nós precisamos buscar o avivamento. Precisamos
urgentemente do derramamento do Espírito Santo no meio dessa sequidão. Está escrito também em Ezequiel 36, versículo de número 26, que Deus tiraria o coração de pedra. Eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra de vosso interior, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o espírito, o meu espírito, e vos farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e praticareis. Que bênção! Ezequiel 36, 26. Está escrito que há uma transformação no coração do homem com o avivamento. Algumas pessoas dizem que esse versículo apenas representa a regeneração, mas essa palavra está falando sobre o futuro Israel que será restaurado, tirado o coração de incredulidade. Então, avivamento traz, sim, Senhor, uma renovação da alma, uma renovação do espírito, há um novo coração, um novo mover na vida da pessoa, e a pessoa passa a guardar os mandamentos de Deus e a praticar a sua palavra. Então, o avivamento traz transformação na alma, transformação no espírito. Ezequiel capítulo 39, versículo 29. Nem esconderei mais minha face deles, quando eu houver derramado meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor dos Exércitos, ou diz o Senhor Deus. Deus estará presente conosco. Quando há avivamento, Deus está presente conosco. A gente consegue ver a face de Deus. A gente consegue ter a presença de Deus conosco no avivamento. Avivamento traz, de fato, a presença de Deus sobre as nossas vidas. Estou pegando aqui versículos, referências bíblicas do milênio, para tentar trazer para você quais são os resultados do avivamento do período da igreja e do período da grande tribulação. Eu acho que você está entendendo. Por isso eu digo que muitas vezes achamos que estamos vivendo um avivamento, mas como? Avivamento com desonestidade, com inverdades, avivamento com divisões, avivamento que não tem um coração transformado, avivamento que não tem resultado benéficos, frutos de avivamento, frutos de uma vida transformada. O avivamento, ele tem um leque muito maior do que muitas pessoas estão pensando. É a operação dos dons. É o fruto do Espírito Santo, é uma vida transformada, regenerada, impactada pelo poder de Deus. Sim, mas avivamento traz dentro no seu radar uma vida cheia de paz, de glória, justiça, honestidade, verdade. O deserto se torna um campo fértil se torna um bosque. A justiça produz paz. Habita a justiça, habita a verdade. Precisamos de um avivamento autêntico. Está escrito em Ezequiel 39, 29, que nós veremos a face de Deus. Estaremos ali presentes. Deus estará presente conosco. Está escrito em Zacarias 12, 10. Zacarias 12 e 10. Vamos ver aqui outro exemplo de resultado do avivamento autêntico e verdadeiro para a igreja. Zacarias 12 e 10 diz desta forma: mas sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele que trespassaram e o prantearão. Ou seja, o avivamento, ele vem pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder da presença do Espírito Santo. O Espírito de graça, de favor imerecido. Muitas vezes nós não merecemos nada. Somos merecedores do inferno, mas Deus está com a disposição ativada. Deus está disposto a derramar o seu Espírito sobre nós. O avivamento traz espírito de súplica. Nós passamos a reconhecer nossas falhas, nossos pecados,
nossos erros. É tempo de reconhecermos os nossos erros, os absurdos de nossos pecados contra Deus e contra o nosso próximo. Reconhecermos, suplicarmos, olharmos para Cristo, a quem tanto temos ferido com nossas ações e atitudes. Está escrito que nos últimos dias, para entrar no milênio, Deus enviará o seu espírito de súplica e de graça, e eles reconhecerão que erraram, os judeus reconhecerão que crucificaram o Messias, prantearão no sentido de converter-se, de arrepender-se, de entender que são culpados da morte do Salvador, do seu Rei. Avivamento traz para as nossas vidas um reconhecimento de quão falhos somos, de quão pecadores somos, de quão errado andamos diante de Deus e da sociedade. Que você possa ser encharcado, que dou bandagai, que xanderu escalandurebá, que o Espírito Santo possa derramar de forma gloriosa esse Espírito sobre sua vida de súplica, Espírito de graça, e que você possa reconhecer e conhecer os verdadeiros resultados de uma vida avivada e cheia do poder de Deus. Que Deus lhe abençoe pelo poder do nome de Jesus. Um grande abraço e vivamos o verdadeiro avivamento de Deus. Que os paralíticos andem, que os cegos possam ver, que os demônios sejam expulsos e que os dons de Deus venham ser praticados e venham ser ativados na sua vida e na vida da igreja, mas que você também receba o fruto do Espírito Santo, que você receba um verdadeiro avivamento de uma vida transformada pelo poder de Deus. Jesus te ama.